Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje eu tenho a honra de bater um papo com um piloto, Alexandre Machado, piloto da F4 brasileira aí confirmado para a temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e nós vamos falar de Fórmula 4 hoje brasileira para vocês. Vou fazer o convite aqui para o piloto Alexandre Machado, para ele estar batendo aquele papo conosco. Só um minutinho. Deixa eu já adicionar ele aqui. Para estar conosco aqui. Aguardar ele entrar na nossa live então, que aí eu peço ele para fazer o convite. Eu não estou conseguindo achá-lo aqui. Vamos lá então. Vai ter que ser dessa forma mesmo. Deixa eu aguardar ele entrar aqui no chat. Vou pedir ele para nos comunicar aqui, só um minutinho. Aí eu mandei a mensagem para ele aqui agora, para que ele entre na nossa live, para ele poder estar participando conosco. Aí. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Cada um tá aí. Cara, tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô. Tudo certo. Ah, que bom. E aí, como está a expectativa aí para esse novo desafio que é a Fórmula 4 brasileira? Seu nome anunciado aí, eu já logo fiz o contato para que você possa bater esse papo conosco aqui da página F1 a todo vapor. Sim. Esse desafio, acredito que um dos maiores, assim, a superação da um passo largo, né? Todo vídeo vai ser um passo largo. Mas eu tô com expectativa, trabalhando muito para chegar competitivo no papo, fazendo treinos, semana que vem mesmo eu tenho F4, coisas estão evoluindo rápido. Isso é muito bom. E geralmente quando eu bato um papo com algum piloto aqui na nossa página e que depois vai para o YouTube também, podcast, eu sempre gosto de perguntar como que o automobilismo entrou na vida do piloto, né? Então, qual que é a sua história aí com o automobilismo? Como que você teve o primeiro contato, que você se apaixonou aí pelo mundo a motor? Então, eu tenho uma história e a partir de ela foi um pouco diferente das histórias do resto do vídeo. Eu lá de casa lá, meu pai e meu irmão, e todos sempre no automobilismo, data, condição, anos de idade, kart. Meu irmão também, mas acabou para nenhuma categoria do E quando eu tinha 8 anos, eu pedi para começar a pistas, porque a mãe me segurava. Na verdade, tá picotando um pouquinho o som, Alexandre. Será que se é alguma questão da conexão aí ou do áudio? Pelo menos eu acho. Eu vou até perguntar para quem está nos assistindo. Eu acho que está picotando um pouquinho aí o seu som. Depois eu vou pedir até para você responder de novo, por gentileza. O vídeo está perfeito. É o som que está
tá tendo um pouquinho de falha. O pessoal até deu um feedback pra gente aí se é só comigo aqui Tá. ou se é com vocês também aí. Mas vamos ver se é alguma questão de conexão, o que é aí. Mas eu vou pedir gentilmente para que você repita aí como que o automobilismo entrou na sua vida, porque, lá, tá picotando o áudio, o Pedro Damasceno acabou de mencionar isso aí também, que tá picotando bastante o áudio seu. Deixa Então, eu melhorar o aí. fone de ouvido aqui. Ah, pode ser, pode ser. Apenas do Alexandre. Já vai ajustar aí para a gente poder bater um papo legal. Vamos ver. Melhorou aí? Eu, agora eu acho que firmou, viu? Ah, E o pessoal aqui, a Ana Flávia mesmo, falou que era apenas o seu que estava picotando o áudio mesmo. Mas agora acho que firmou e vai dar para a gente bater um papo melhor aí para o pessoal tá escutando também a sua história com automobilismo, você que vai estrear aí na Fórmula 4. Pode começar de novo, por gentileza, a sua história no automobilismo aí, como que entrou o automobilismo na sua vida. tá. Que não estava falando, a minha história provavelmente a partir de certo ponto ela ficou um pouco diferente da dos outros pilotos. Começou com a tradição lá em casa, com o meu pai correndo assim que ele conseguiu uma certa condição financeira, ele correu de kart a partir dos 30 anos de idade. Meu irmão mais velho, ele entrou nas corridas também, gostava muito, correu por bastante tempo, mas aí acabou não seguindo o automobilismo. E comigo, quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, eu comecei a falar com meu pai que eu queria muito começar a ir nos kartódromos e participar das corridas e treinar. E minha mãe, ela ficava com bastante medo, né? Porque, querendo ou não, é um esporte com acidentes e tal, e o cara entra na vida do piloto muito cedo, então a gente tinha que dar uma insegura. Mas acabou que deu certo, comecei no kart dos... Acho que mandaram mensagem falando que tá dando eco na voz. Você tá escutando também? Não, para mim tá perfeito. Só se for na minha, será? Se for na minha, eu retiro o fone aqui e coloco novamente. Mas eu tô te escutando perfeitamente. Eu acho Agora que com o era na fone minha. tá perfeito. Mas vamos seguindo aqui. Não, tá tranquilo para mim. Tá, beleza. E com isso eu comecei a correr entre 8 e 9 anos. Comecei no cadete, assim como todo mundo. Participei de corridas. Cheguei a ser campeão goiano, cadete. Passei um pouco de categoria, fui para o júnior menor e fui campeão goiano de novo, mas minha mãe também dava uma segurada e eu não pude ir para o Campeonato Brasileiro e segui muito longe no kart. Aí foi um momento em que eu não conseguia ir para campeonatos com mais pilotos ao redor do Brasil e acabou que onde eu corria, que é Goiânia, não tinha muitos pilotos da categoria júnior menor competir comigo, então não tinha corridas. Aí eu ficava meio naquela abstinência ali da competitividade. E nesse momento que minha história ficou um pouco diferente, eu dei uma afastada do kart. E aí dos 13 aos 16, dos 13 aos 16 anos de idade, eu parei com as corridas, nunca perdi 100% o contato com o automobilismo, sempre gostei do kart, dava voltas, fazia alguns treinos às vezes, mas meu contato foi reduzido e acabei que eu foquei no ensino médio para passar na faculdade e liberar um tempo na minha vida longa. E foi nesse momento, ano passado, que eu passei na faculdade e ganhei um tempo, uma certa autonomia e fui fazer o que eu mais gostava de novo. Voltei para as pistas. E com isso eu comecei a treinar de novo. Tava rolando já a primeira temporada da F4 e, e eu estava acompanhando a disputa. Teve corridas inclusive em Goiânia, porque eu sou de lá, né? Cheguei a encontrar alguns pilotos no aeroporto quando eu ia nessas idas e voltas para São Paulo, que hoje eu moro aqui, e acabei me encontrando numa posição que eu senti uma necessidade de estar lá. Comecei a correr atrás de tudo, comecei a fazer treinos em autódromos, em fórmulas, andei no F3, andei em Interlagos, em Goiânia, tem alguns outros treinos marcados e a transição foi mais ou menos essa, um pouco diferente dos outros. Quando eu voltei, eu decidi que eu queria
como se o kart tivesse pouca coisa, assim, sabe? Mas não é tão diferente, não, porque eu já fiz esse bate-papo com vários pilotos e cada um tem uma história, e geralmente eu já escutei aqui nesse podcast várias histórias também um pouco atípicas, assim, sabe? Não, a sua não é tão diferente, não. Mas o seu pai e o seu irmão não chegaram a profissionalizar no automobilismo? Era apenas por hobby? Era apenas por hobby, porque todo mundo lá em casa gosta muito. E assim, meu pai, ele começou tarde, ele acabou pegando uma condição financeira para o esporte com uns 30 e poucos anos. Ele fez campeonatos, participou de corridas, etc., mas nada profissional. E meu irmão, ele também não seguiu no tão profissional para virar piloto, etc., mas era mais encarado como um hobby lá em casa. Como se todo mundo gostasse, mas ninguém nunca tivesse dado uma investida grande como eu estou dando agora de tempo, esforço, etc. É, você deu um passo bem à frente dos demais membros da família aí, porque já se encontra aí como profissional mesmo, como piloto profissional, que a partir do momento que entra numa categoria tão assim, almejada igual é a Fórmula 4. E você está com quantos anos atualmente? Eu fiz 18 2 semanas atrás, então E recém-18. você trancou a faculdade ou ainda continua estudando? Esse é um assunto bem conversado lá em casa e disputado, inclusive. Eu não tranquei, eu sigo estudando e conciliando as duas coisas, mas assim, meu tempo está contado. Das 24 horas do dia, cada uma delas é determinada por uma tarefa e eu sei que vai chegar algum momento que eu vou ter que fazer uma escolha, mas eu vou esperar esse momento chegar. Eu, pessoalmente, estou disposto a investir nos sonhos, né? Mas não é bom tentar cravar nada. É, não sei se tem familiares seus nos assistindo, que senão eles É, podem me xingar também depois com essa pergunta. Mas você está provavelmente fazendo qual sim. faculdade? Eu estou fazendo engenharia mecânica aqui no INSPER. Também. Ah, ótimo. E também totalmente relacionado também aí com a área do automobilismo, né? E você tem alguma inspiração no automobilismo? Algum piloto que você se inspira? Alguém como referência? Alguém como referência, tem alguns pilotos que eu. Lógico, o ídolo do piloto brasileiro, o Ayrton Senna, sempre, né? Mas, por exemplo, um piloto que eu gosto bastante, o Enzo Elias, que foi piloto da Porsche Cup, tá indo para Stock Car, curto muito ele. Na Fórmula 1, que eu sou fã e torço hoje em dia, é o Verstappen, acompanho ele há algum tempo também, de umas categorias de base, o estilo de pilotagem dele, me identifico, assim, toma decisões acirradas, mas gosto do estilo dele também. E basicamente são esses que eu costumo me espelhar um pouco mais. Não, tá muito bem representado. E assim, conta pra gente como é que foi a questão do convite, como que apareceu a Fórmula 4 aí na sua vida? Como que foi o convite? Você falou que acompanhou a temporada passada, né? Que o Pedro Clerot foi campeão, Sim. teve etapa aí na sua cidade, então, no seu estado, desculpa. Como que foi esse convite? Como que se deu essa negociação? Então, que nem eu falei, eu estava acompanhando já a temporada passada, já estava sempre com um olho ali de um passo, né? Acompanhando com a segunda intenção. E com isso, o meu pai, ele tem um amigo que o filho dele, ele foi piloto também. Correu na F4 italiana, etc. E conhecia a propósito o Gastão, que é o chefe da categoria hoje, né? E meu pai disse para o amigo dele que eu estava querendo ingressar, que eu estava querendo dar um passo a mais, tentar. E ele passou o contato do Gastão, tudo foi conversado, eu fui conhecer o Gastão pessoalmente na Superfinal que teve aqui, né, em Interlagos. Ele me convidou para ir lá no dia da corrida. Eu fui, assisti um pouco, assisti uns treinos, a qualifying, conversei bastante com ele. E com isso ele disse que tinha vagas abertas ainda. Comecei durante esse período de novembro a final de janeiro, assim, ajeitar tudo, as conversas foram afinando cada vez mais e, graças a Deus, deu tudo certo para esse ano estar dentro do grid.
Ah, que legal, que legal. Desde já eu te desejo muita boa sorte aí nessa temporada. E você chegou a correr Obrigado. no carro da Fórmula 4? Chegou a já fazer um teste já ou não? Então, o carro da F4 dessa nova geração que está aqui hoje, eu não cheguei a correr ainda. É, vai ser uma surpresa, sim. Inclusive, eu tenho isso em mente já, porque tem alguns pilotos que vêm da temporada passada e tem uma quilometragem grande no carro, já se identificam bem nele, já. Mas todo piloto tem que ter uma capacidade de adaptação forte também, né? Eu já fiz uns treinos no F3, vou andar no F4 de uma geração passada, que muda pouca coisa também. Tô conhecendo umas pistas do calendário e provavelmente vão ter alguns testes pré-temporada com o carro da competição em si. Então acho que tá tudo alinhado, mas não andei ainda. Não, na verdade, essa quilometragem de F4 aí, pelo menos a princípio, para a temporada passada, se mostrou assim determinante, né? É lógico que tem a capacidade de adaptação, mas na temporada passada mesmo, o Pedro, que foi o campeão, por já ter uma experiência no carro da Fórmula 4, ele no início ali, ele já fez Sim. uma pontuação, tirou aquela gordura ali no campeonato Nas e primeiras disparou. E etapas ele se garantiu já. justamente por ele ter a experiência fora do Brasil também, né, já no carro da F4. Mas isso é tudo adaptação e é um desafio novo aí. Sim. E eu vou tá fazendo esse bate-papo com outros pilotos também da F4 e desejando boa sorte para vocês. E você sabe se já tem definido o sorteio para as equipes, das equipes, dos Então, muita pilotos? gente vem perguntando isso, inclusive. É um negócio que esse ano não sei o que aconteceu direito com a organização da Vicar, ficou um pouco de última hora. Ainda não sei a equipe que eu vou estar representando esse ano, mas já estão rolando uns rumores para cá, outros para lá, alguns pilotos com umas preferências, mas ninguém cravou nada. Mas vai ser sorteio ou Vai ter não? um sorteio, vai ser um sorteio, só que, digamos assim, até onde eu sei, ponderado, porque eles perguntaram para cada piloto as preferências de equipe, qual ele gostaria de estar, qual não, para tentar se encaixar. Mas acredito que vai ter uma parte de sorte também nisso. Entendi. E outro tipo de pergunta que eu sempre faço aqui para quem eu convido para o nosso podcast é a questão de preparação física, mental, que é importante hoje também para o piloto. Como que você organiza a sua jornada de preparação física? Você tem uma jornada pré-estabelecida? Vai pensar nisso agora? Como que funciona para Então, você? eu já venho me preparando há algum tempo fisicamente, inclusive é algo que está me ajudando bastante a aproveitar o pouco tempo de carro que a gente tem nessa categoria, né? Uma diferença gritante do kart. Você poderia treinar no kart de uma maneira muito fácil e na F4 já é bem complicado a frequência de treino, então você tem que estar com preparo físico em dia para poder aproveitar o carro. E eu estou me preparando com o time da Pilotec aqui em São Paulo, que eu faço minha preparação física, psicológica lá, treino bastante, vou lá algumas vezes na semana e o pessoal de lá me ajuda muito nessa parte. Ano passado eu cheguei a conversar com alguns pilotos também que estavam lá, disse que é excepcional o trabalho deles aí, né, nessa questão de preparação mesmo, que é impressionante. O pessoal elogia muito a preparação deles aí em relação ao físico, também até questão do preparo mental hoje, que é importante para pro piloto. O pessoal que estiver nos acompanhando, tem muita gente interagindo com a gente aqui, Alexandre. Se quiser deixar Uhum. uma pergunta para ele aí, eu vou estar fazendo ao final aí. Pode deixar perguntas para ele aí que eu vou estar fazendo ao final. O pessoal está interagindo, mas acho que não sei se está com receio de perguntar. Pode perguntar aí que depois eu vou estar lendo a pergunta de vocês, viu? E eu vi, posso estar enganado, você me corrija, que já, a princípio, você tem a preferência do número 26, é isso? Sim, é o número que eu Ele tem sempre alguma usei. história? Ele tem alguma história? Geralmente os pilotos traçam alguma história para o número escolhido e tal. Sim, o meu número é o número que eu sempre usei no kart, todas as categorias. Isso continua agora. E no início é porque é o dia do meu aniversário e quando eu fui decidir isso eu não tinha tanta criatividade, só que agora ficou alguma coisa diferente nesse número que tá me dando
uma certa sorte nas pistas, assim, eu gosto bastante dele. É, eu tenho, eu tenho uma grande paixão pelo número 26 também, porque é a data do aniversário do meu filho. Então, Olha só. também, meu filho também faz aniversário no dia 26. É, Então, é um bem número que eu gosto nascido. muito também. Bem nascido, bem nascido. E você estava falando aí que você é fã do Verstappen, tem o Verstappen como referência. O Verstappen é um piloto excepcional. Como que é o Alexandre como piloto? Ele é mais agressivo de ir para cima ou ele é mais técnico, calculista, calculadora na mão ali, pensando mais em pontuação? Ou ele vai para cima mesmo? Como que é o seu estilo de pilotagem? Ah, eu diria que isso muitas vezes depende da situação da corrida e do campeonato, né? Todo piloto tem que ter isso em mente para, às vezes, não tomar um risco desnecessário. Mas, apesar de ter isso em mente, eu acho que uma característica seria assumir riscos, assim. Geralmente, eu não entro em algum lugar que eu acho que eu não tenho a capacidade para vencer, e se eu tenho a capacidade, eu sempre vou atrás do melhor resultado possível. Claro que às vezes tem os momentos que a gente fala, né, aqui tem um gap que a gente não cabe, que não dá para ir e tal, senão vai acabar em batida, e isso na F4 é muito fácil de estragar o carro e acabar com a sua corrida, mas eu costumo assumir riscos e sempre tentar a maior colocação possível no grid. Ótimo. E suas pretensões futuras para o automobilismo, Alexandre, assim, o ideal que você almeja, assim, você tá, questão, tá, até a faculdade está dando uma balançada, então o que, que seria a sua pretensão pro automobilismo? Cara, o papo do ideal é meio subjetivo, né? Às vezes eu nem gosto de Sim, falar tanto nisso para não deixar a cabeça subir, assim, concentrar no agora. Mas o ideal para mim é fazer uma temporada na F4 Brasil aqui e, se der tudo certo, conseguir uma vaga na Europa para pelo menos uma F4 lá, italiana ou espanhola, ou, mas se for falar de ideal, a FIA F3 para mim é o meu próximo alvo. Portanto, F2 e F1, como todos que vão estar no grid, provavelmente. Mas a categoria que eu mais gostaria de passar agora, tirando essa que eu já tô, é a FIA F3. e então seu sonho vai muito mais para a questão do Fórmula mesmo, né? Por enquanto você não pensa tanto em turismo, né? Não, apesar de eu não descartar isso de jeito nenhum. Tenho muita vontade de correr de Porsche, tenho muita vontade de correr com outras coisas assim, mas é como se eu encarasse como uma fase. O meu desafio agora é nas fórmulas, a oportunidade que eu tenho para dar minha tentativa é agora, e se não for agora, se não der certo, provavelmente eu tente continuar no turismo, mais como hobby, para não me afastar do esporte. Mas como um piloto profissional, meu negócio são as fórmulas mesmo. E Alexandre, sua pista favorita, seja uma que você nunca correu, seja das que você também já correu. Tá. A minha pista favorita que eu já corri é Interlagos. Tem alguma energia naquele lugar, né? O tempo, não sei. Fazer o S do Senna é, foi uma das sensações melhores que eu já tive no carro. Mas acho que pista favorita que eu ainda não andei pode ser que seja Spa, na Bélgica. Uma pista muito alta, com curvas técnicas e que tem que ter coragem para fazer uma boa volta lá. Não pode ser qualquer um que vai chegar lá mandando ver. Spa é fantástico, fantástico mesmo. Acho muita vontade. Eu acho que a pista que eu mais tenho vontade de correr, com certeza. Fantástico. O Ruge ali, você fazer em alta velocidade, deve ser uma sensação impressionante. Sim. E até emendando aí a pergunta do Felipe Gomes, que deixou pra gente aí, muito obrigado, Felipe. Qual pista você está mais animado para correr essa temporada? Então, você vai tirar Interlagos. Interlagos já descarta Interlagos, que você já respondeu essa para mim. Tirando Interlagos, qual pista que você está mais animado aí para essa temporada da Fórmula 4? Das 6 etapas que estão tendo nessa temporada, tem duas que eu olho assim com um olho grande para elas. A primeira, lógico, como todos os pilotos, é o GP de São Paulo, provavelmente. Eu acho que o autódromo lotado, a preliminar da Fórmula 1, vencer uma corrida lá
subir no pódio, comemorar, deve ser uma sensação indescritível. Mas eliminando Interlagos, né? A que eu mais estou animado é a etapa de Goiânia, porque eu sou nascido e criado lá. O pessoal da live aqui, provavelmente, a maioria é de lá também, são amigos de lá. E grande pressão correndo lá, mas eu sou o único piloto do grid nascido lá mesmo e eu sinto que eu tenho que representar. Além de gostar muito da pista de lá também. Muito boa. Sim, sim. E esse ano, você até tocou num assunto interessante, esse ano a etapa da Fórmula 4 vai coincidir com a Fórmula 1, então vai ter um público assim muito numeroso, vai estar lotado em Interlagos e vai ser um espetáculo à parte, viu? Vencer Interlagos aí na F4 nessa temporada vai ser fantástico, Vai ser fantástico, fantástico. Ano fantástico. passado, mais de 220 mil pessoas no autódromo. Uma Seu coisa recorde, indescritível. É um palco. É um palco lá. com certeza. E nessa, por falar em Fórmula 1, o que você está achando da temporada até o momento? É o tri do Verstappen? Acho que não vai ter jeito. A Red Bull veio com um carro muito forte. A Mercedes conseguiu piorar um pouco ainda mais o carro. Achei que não tinha como. A Ferrari continua errando em coisas substanciais e o motor parece que tá uma bomba. Já ouvi muita gente falando também. Eu tô apostando na Red Bull como se não tivesse um competidor, mas torcendo mesmo. Tô torcendo pela emoção da Aston Martin agora voltar a reerguer com o Alonso, que já tá cravando isso desde a primeira etapa. Mas não vai ter jeito, vai ser o tricampeonato do Verstappen esse ano, eu acho. Mas eu acho que o meio do pelotão vai ser o fantástico da temporada, porque eu acho que a Red Bull disparou de uma tal forma, porque ano passado ainda tinha Ferrari um pouco competitiva, pelo menos no início da temporada. E esse ano acho que não tem uma equipe a princípio para competir com a Red Bull, não. Então acho que vai ser mais interessante a briga ali do meio do pelotão, segundo, terceiro, quarta força ali, né? E a Aston Martin realmente vem surpreendendo. Alexandre, curtiu trocar essa ideia comigo? Curti muito. Muito obrigado aí. O papo foi muito bom. Cara, eu que agradeço a sua participação, de contar um pouco da sua história no automobilismo, das suas expectativas aí para a Fórmula 4. Te desejo toda a sorte do mundo aí. Vou estar acompanhando, eu acompanho a Fórmula 4, acompanhei ano passado, vou estar acompanhando, vou estar vendo seu desempenho na pista. Sorte, pessoal que estiver no YouTube, Obrigado. quando esse vídeo, né? Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal. Se estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Alexandre, mais uma vez eu te agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado, foi muito bom trocar essa ideia com você. Eu que agradeço pelo convite e por ter me convidado. Muito bom. Pessoal que acompanhou nossa live, muito obrigado pela participação aí também. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Alexandre, até mais. Um abraço. Valeu. Tchau. Falou, tchau.